E aí, galera, como é que vocês estão? Estão animados? Gente, como a Bia falou, vai ser um painel top. A gente convidou umas pessoas que são muito queridas e especiais no nosso coração, que já servem na igreja há bastante tempo. Então eu quero que vocês recebam com muita alegria Eric Santos, Rafaela Marinho, Rafael Lamblé e Léo Arita. Posso? Obrigada, Ju. Gente, antes da gente começar efetivamente, queria pedir para cada um de vocês se apresentar, falar em que ministério vocês servem, há quanto tempo mais ou menos vocês servem nesses ministérios. Beleza, galera? Boa tarde. Meu nome é Eric. Eu faço parte do Ministério de Surdos aqui da Igreja Oceânica, trazendo acessibilidade e inclusão em Libras, nos cultos, nas células e também nos eventos aqui da igreja. Oi, gente, eu sou a Rafa, eu sirvo no Ministério dos Adolescentes como supervisora de célula e sirvo na comunicação, na filmagem. Boa tarde, galera. Meu nome é Rafael e eu sirvo no Ministério Team aqui da igreja, auxiliando e dando aula para os adolescentes. Eu sirvo desde o início do ano e estou muito animado mesmo para esse painel. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Léo Arita, eu sirvo na liderança da célula Gol 35, acho que próximo de um ano, se eu não me engano. Top demais. E por que vocês escolheram servir nesses ministérios? Pode começar, Léo. Tranquilo, né? Mas, cara, acho que foi um pouco diferente dos ministérios que eu servi anteriormente, que eu só fui até a pessoa e perguntei, onde que falta gente? Mas o da célula foi muito mais um processo em que, até hoje eu não me sinto capacitado para fazer isso, mas acho que foi uma consequência, cara. Foi Deus que foi chamando mesmo para servir mais, para dar esse gás na célula, e acabou que quem me chamou foi o Levi, que foi meu líder de célula, meu grande exemplo, mas foi muito assim, não foi o que eu esperava, sabe? Até hoje eu não me sinto capacitado para isso, mas foi muito nesse sentido. Eu comecei a servir no Team, principalmente porque, como alguns aqui sabem, eu faço história, então eu sempre tive esse chamado de educação, ensino muito forte, e eu sempre me senti chamado para servir aqui na igreja. Então, meu maior chamado assim, era não servir só no mundo, mas principalmente aqui, porque é aqui que realmente a gente fala da palavra de Deus, e a gente realmente prega sobre a verdade. Então, esse foi o meu maior chamado assim. Eu me senti muito inspirado, principalmente no meu pai, que ele é professor, e estamos aí. Estou muito feliz nisso. Eu, diferente, assim, eu nunca tinha tido vontade de servir na câmera, assim, sempre achei um ministério difícil, né, muita técnica, assim, coisas que eu não fazia ideia de como funcionava, mas eu servi por um tempo nos Amarelinhos e no final da pandemia a gente estava voltando com os cultos presenciais, aí o Léo Reis me parou ali atrás e falou assim, você não quer servir na câmera não? Tá precisando de gente, você já chega cedo aí sempre nos cultos de sexta, você não quer dar uma ajuda? Aí eu falei assim, acho que posso, né? Se eu não gostar, assim, eu posso pedir para sair também. E foi assim, mais ou menos, né? Foi um processo curto, rápido. Na mesma semana eu já estava treinando no UP. E foi assim. E eu gostei muito depois. Legal. Cara, que nervoso, hein? Microfone. Mas o processo, assim, para entrar no Ministério com surdos, para mim foi muito rápido, mas demorou um pouquinho. Eu comecei na faculdade aprendendo Libras e nunca tive vontade de participar de um ministério de Libras. Eu fazia parte do Ministério dos Amarelinhos, de serviço, e sempre percebi de Deus esse chamado para servir. Então, e junto a isso, eu acho que eu sou muito comunicativo. Quem me conhece, sabe? Mas eu sou muito envergonhado. Então, assim, tenho muita vergonha, mas sou comunicativo. Mas a Libras, cara, trouxe muito isso, não só no sentido de poder me comunicar com outra pessoa, mas, de fato, trazer o evangelho aqui na igreja para as pessoas que não conhecem. Muito top. E durante esse período que vocês servem nos ministérios, vocês já passaram por algum momento em que vocês duvidaram da capacidade de vocês? Como é que vocês lidaram com isso? Posso responder? Já estou aqui. Cara, eu sempre, todas as vezes que eu vou interpretar a palavra, é sempre um momento muito tenso, assim, diante de Deus, trazer a palavra do pastor para a galera, assim. E às vezes quando a Dani vem também, a Dani é surda que visita a nossa igreja,
isso me gera um temor muito grande. A sensação que eu tenho é de que a qualquer momento Deus vai mandar um fogo e vai me consumir. Então, esse é o meu maior medo. E um outro medo também é de interpretar alguma coisa errada do que o pastor está falando. E isso gera no meu coração um temor muito forte, porque eu sei que Deus me chamou para exercer esse chamado e eu sei que Ele pode me usar. Mas, assim, dentro de mim eu fico naquilo, cara, será que estou fazendo? Será que está acontecendo? Será que ela está entendendo? Então, esse temor diante de Deus é muito bizarro, muito bizarro. Cara, eu acho que nessa situação que eu falei do primeiro dia, né? Consequentemente, tipo assim, ironicamente, no primeiro dia que eu estava para treinar, eu fui a única pessoa do ministério que foi servir. Então, tipo, o medo assim de fazer coisas erradas, né? Assim, poxa, nessa câmera ela é muito complicada. Só nela tem 3 formas diferentes de dar zoom, tem um monte de botão difícil, enfim. E eu fiquei muito nervosa nessa situação, assim, da primeira vez. E também quando me chamaram para servir na móvel, né? Eu fiquei assim, pô, eu sou muito fraca. Como é que eu vou carregar aquele negócio que é quase do meu tamanho no meu ombro, assim? Foram processos assim, muito difíceis, assim. Mas que, pô, Deus sustentou. Eu acho que é Deus segurando a câmera, com certeza, para nem eu nem ela cairmos, porque ela é cara. Cara, acho que de alguma forma eu sempre meio que me senti incapaz, porque, cara, eu sou uma pessoa cheia de defeitos, eu sou uma pessoa cheia de falhas, e eu acho que o mais desafiador é porque, cara, os adolescentes veem a gente como uma referência. Então eu fico com muito temor e com muito medo mesmo de, cara, assim que eu errar, cara, eles vão estar lá me vendo, sabe? E acho que eu tenho muito temor mesmo com relação a isso. Mas a forma que eu tenho de lidar é, cara, confiar em Deus, sabe? Porque eu sei que o mesmo Deus que me colocou lá para servir, o mesmo Deus que tem falado comigo todos os dias, é o Deus que, cara, está cuidando da vida deles. Então, que eu sei que não é por mim, mas é, cara, através da palavra dele mesmo. Então, eu perco meu medo, assim, a partir disso. Muito top. Pô, cara, constantemente eu fico com esse medo. Toda semana que tem célula, porque é muito esse sentimento, cara, que a Eri comentou, de temor, sei lá, de falar alguma heresia, falar uma besteira, sabe, alguma parada assim, tá liderando uma célula. Mas, cara, o que mais me ajuda, igual o Rafudo comentou, poxa, é orar muito por isso. E, cara, algo que me ajuda demais no dia da célula é jejuar. Fazer um jejum, literalmente, cara, enfraquecer a carne para relembrar meu coração, cara, que a célula é dele, ele que conduz, não vai ser uma pessoa específica que vai trazer a pessoa para a célula, mas é Jesus que conduz. Então, cara, jejum é uma parada que me ajuda muito, muito. Eu não estou sendo entrevistada, não, mas quando eu vou servir no louvor também, muitas vezes eu me sinto assim. E através do jejum, eu também... Parece que é uma maneira muito prática de eu falar para mim mesma, cara, é o Senhor quem vai fazer. E isso traz toda a paz e tranquilidade que a gente precisa para servir a Deus da melhor forma, aos nossos irmãos da melhor forma também. Eu queria saber também qual que é a maior alegria que o ministério proporciona a vocês. Vai lá, Eric. Cara, é uma bênção. Teve até uma experiência. Teve um dia que eu estava interpretando a palavra, e no momento de interpretar a palavra eu esqueci alguns sinais. E interpretando a palavra, eu orei ao Senhor e falei assim, Jesus, eu preciso que a Dani entenda isso aqui. Eu preciso que ela entenda e eu preciso de sinais. Traz a minha memória e sinais. E foi mal. Cara, para a glória de Jesus, assim, os sinais vinham na minha mente e tinha até sinal que eu nem sabia. E eu dei esse testemunho assim para a galera no grupo, para as meninas. Cara, muito bênção como a gente pode ser usado por Deus. E a parada, assim, realmente é para a glória de Deus. E eu só lembro de Colossenses 3:23, que fala que a gente tem que fazer tudo para o Senhor, como se fosse para Deus todas as coisas e não para homens, né? Que a recompensa Ele vai nos dar. E isso me fortifica muito. Então, são vários momentos. Teve um momento também, em particular, a Dani está participando de uma célula e teve um culto que eu estava desesperado, que eu estava traduzindo e ela não sei se ela estava entendendo, se ela não estava entendendo. E quando eu cheguei na célula, ela comentou sobre o culto. Ou seja, ela entendeu o que eu estava traduzindo. E isso foi maravilhoso. Uma sensação de tipo, cara, o Senhor falou com ela, ela entendeu e em algum momento Ele transformou alguma coisa na vida dela. Então isso me traz muita alegria. Poder servir e ver como que Deus usa a minha vida, que não é nada, e poder alcançar outras pessoas, né? Isso é incrível demais. Cara, eu acho que tipo assim, tem várias alegrias assim de servir na comunicação.
Uma delas, eu acho que é treinar outras pessoas. Eu gosto muito de quando novas pessoas se interessam em servir nesse ministério, eu posso, tipo, ajudar elas de alguma forma. Poder ver a igreja louvando, assim, tipo, da ótica de costas, né? A gente fica atrás de vocês, assim, então, tipo, poder ver vocês, assim, de mão levantada, entregando mesmo, se quebrantando diante de Deus é muito gratificante. E também, tipo, uma coisa que, tipo assim, alegra muito o meu coração, assim, que é justamente o objetivo do ministério, que é transmitir aquilo que acontece aqui na igreja para quem está assistindo de casa, sabe? Então, tipo assim, poder dar essa visão para essas pessoas, tipo, que estão em casa, assim, na pandemia, a gente viu muito como que isso era importante, né? Poder, tipo, sentir o louvor, sentir a presença de Deus que está aqui nesse lugar, né? E também está nas nossas casas, mas também através da nossa tela, né? Tem muita gente que não consegue vir à igreja, sei lá, seja por questão de morar longe ou por alguma questão de saúde, e a gente poder ser o canal que essas pessoas vão por onde essas pessoas vão conseguir acessar a palavra, né? A gente sempre ora nesse sentido antes de começar a servir, e eu acho que essa é uma alegria muito grande assim, no meu coração. Acho que a minha maior alegria é me colocar mesmo no lugar dessas crianças, porque eu fui criado na igreja, eu fui criado em lar cristão, e desde pequeno eu sempre fui na aulinha, na classe, e eu tenho muito temor mesmo, porque eu vejo que não é uma aulinha, não é uma classe, mas é sim um culto, não é um cultinho. As crianças estão lá dentro exaltando e adorando a Deus, então a gente realmente tem que levar isso muito a sério. E quando eu vejo, poxa, mando lá no grupo sempre, alguém vai se batizar, alguém vai fazer profissão de fé, e nossa, sério, meu coração se enche mesmo de alegria que, poxa, às vezes todo o cansaço, toda a dificuldade não tem sido em vão, sabe? Que as crianças têm ouvido e têm aprendido mesmo o evangelho e têm trazido pessoas, têm trazido crianças, têm trazido família. Então essa é a maior alegria mesmo, assim, de ver esses frutos assim tão pequenos, mas que para Deus eles são grandes, gigantescos. Então essa é a minha maior alegria, assim. Cara, eu acho muito maravilhoso ver como que Deus vai tratando e cuidando, trazendo maturidade, não só para o meu coração, cara, mas para a célula inteira em si como um todo. Cara, recentemente a gente teve um batismo na célula. Cara, é muito maravilhoso, cara, poder presenciar aquele momento, ver mesmo uma pessoa. Cara, é o maior milagre que a gente pode ver, sabe? Um pecador se arrependendo, a gente fala muito na igreja isso. Cara, é muito bizarro, cara, pensar nisso, ver como que Deus usou a célula, usou de alguma forma a minha vida sendo um pecador, igual o Eric comentou, mas, cara, Deus tem propósito dele, a célula é dele, ele que cuidou e tem trazido, cara, pessoas novas, gente se arrependendo, poxa, declarando que Jesus é o salvador da vida dela. Cara, isso é muito maravilhoso pra mim. Muito legal. Rafa, agora para você, Rafael Lamblé. Tem Rafael e Rafaela, né? Então tem que especificar. Para você, qual é a importância de termos mais homens servindo nos ministérios de ensino? Como eu falei antes, as crianças veem a gente mesmo como totalmente referência. Então, de fato, é um ministério que muitas das vezes tem, tanto o Teen quanto o Kids, é um ministério que tem mais professoras, mais mulheres auxiliando. Então, como é que esses meninos podem ter alguma base mesmo? Como é que eles podem enxergar? Então, realmente, e principalmente nós jovens, porque, querendo ou não, para os adultos é uma distância muito maior de vida do que é para a gente como jovens ali para ele. Com todo respeito aqui, Rodrigo aqui, que é um pouco mais adulto, mas que eles realmente podem ter confiança, pode ter mesmo uma referência que, cara, o serviço do reino é uma coisa leve, é uma coisa que realmente, às vezes, a gente está com uma brincadeira com eles, a gente está fazendo qualquer coisa assim, cara, isso é para glorificar a Deus. Então, a gente tem que realmente levar isso muito a sério. E eu faço até um desafio maior, assim, porque estando nesse meio do ensino, eu me pergunto e pergunto mesmo para vocês, onde é que estamos nós cristãos dos meios universitários, nos meios da escola? Porque tem sido mesmo um desafio assim no ensino, principalmente porque as crianças não têm base nenhuma, qualquer um pode entrar lá como professor e falar qualquer coisa. Então, cadê a gente dando nosso testemunho como cristãos nas escolas? Como está a gente dando testemunho como professor? E eu levo isso muito para a minha vida com muito temor, porque eu sei que a partir do momento que eu entro em sala de aula, tem que ser Jesus na minha vida. Porque se for por mim, cara, já deu tudo errado. Então eu tenho mesmo muito temor com relação a isso. Amém. Rafaela, agora você. A comunicação, né, e em especial o ministério que você serve, que é a câmera, te permite ver o culto aqui acontecendo de uma nova perspectiva, né, de um ângulo que nem todo mundo aqui na igreja consegue ver, né? Você se lembra de algum momento, alguma situação específica que o seu coração foi tocado e você se sentiu grata, sei lá, por poder ver aquela cena de um ângulo especial? Como é que foi isso? Cara, sim. Poxa, todo culto é muito especial, né? Porque a presença de Deus está aqui no nosso meio, então sempre tem alguma memória, assim. Mas a que eu vou compartilhar aqui foi no retiro de carnaval do ano passado.
Eu lembro de ter servido 2 dias de noite nesse retiro, e um deles foi, se eu não me engano, na segunda de noite, que é quando a gente canta aquele montão de louvor lento, né, assim, enfim, que a igreja sempre se quebrando assim nos últimos dias, né, a igreja já está mais tocada, enfim. E eu lembro de ter ficado um pouco, não decepcionada, assim, mas ficado um pouco chateada de ter que servir nesse dia, porque eu falei assim, poxa, eu queria muito participar desse momento, sabe, louvando, tá, prestando realmente atenção no que está sendo pregado, no que está sendo cantado, assim. Mas assim, orei, né, porque esse sentimento também não é bom, né, o nosso serviço também é uma forma de adoração, então, de eu realmente estar servindo com alegria naquele momento, mesmo eu querendo estar sentadinha, mas, cara, eu lembro de, nesse culto específico, parar várias vezes, não conseguir filmar nada, porque eu estava, tipo assim, muito quebrantada, assim, de ver a igreja se quebrantando, sabe, tipo assim, de ver as pessoas louvando de todo o coração e poder sentir a presença de Deus, e aquilo dali, tipo assim, interferiu muito no meu serviço também, de como eu pude sentir a presença de Deus também, e... Enfim, eu tive que parar várias vezes para a imagem não ficar toda assim, porque eu estava chorando. E acho que essa memória fica, tipo assim, tá bem guardadinha assim no meu coração, eu guardo com muito carinho. Eu também tenho umas cenas especiais dessa, porque aqui de cima também é legal ver a igreja. É uma perspectiva completamente diferente, assim, e a gente sempre brinca, assim, no Ministério de Louvor que aqui na igreja a voz que mais importa é a da igreja, de fato, não é de ninguém que está aqui cantando ou com o microfone na mão. Pelo contrário, é a voz da igreja louvando o Senhor. E quando a gente está aqui servindo e cantando e ministrando louvor e vê a igreja cantando e a voz da igreja sobressaindo muito mais do que a nossa, é emocionante, porque no nosso coração plena certeza de que não foi a gente que fez nada. Então, se a igreja está cantando, é porque o próprio Espírito Santo está ministrando o coração de vocês, está conduzindo, não sou eu, não é ninguém aqui em cima que faz isso, é o Espírito Santo. E quando a gente pode contemplar isso, é maravilhoso, assim, é um momento, uma cena realmente, assim, inesquecível, né? E, Léo, eu também tive a oportunidade de servir já no Ministério da Liderança de Células durante algum tempo, e eu percebi que, em alguns momentos, esse ministério pode ser um pouco solitário. Para você, assim, como que a sua célula pode incentivar, apoiar o líder em situações assim? Você tem alguma experiência de algum momento que isso aconteceu? Ou algum conselho para as células aí incentivarem os líderes em momentos assim, mais solitários? Cara, de fato, isso é uma parada, acho que é uma armadilha, cara, mesmo que, pô, já caí várias vezes, acho que na liderança é algo comum de acontecer, mas, cara, eu tenho um privilégio, pô, lá na célula, da galera chegar muito junto com as paradas, então, poxa, louvor, a galera chega junto, quando tem evento de célula, a galera se junta para fazer o lanchinho ou algo do tipo, mas, ainda assim, cara, pode ser uma armadilha que, de fato, meu coração já caiu algumas vezes, mas o que mais me ajuda, cara, que eu poderia dar como dica 100%, é usufruir, cara, dos instrumentos que Deus dá pra gente como líder para cuidar da gente. Então, poxa, meu supervisor, apesar de estar no momento que ele não pode ir muito na célula presencialmente, cara, sempre que teve problema, dúvida que eu tinha de como lidar, questão, discussão, alguma coisa de problema, cara, eu ia até ele, perguntava, pedia uma direção de algo que eu não sabia a resposta mesmo. E Deus usou muito, cara, a vida dele em diversas situações, desde que a célula iniciou. E, pô, outra pessoa também é Felipe, cara. Diversas vezes eu ia até ele encher o saco no gabinete, ficar trocando ideia, tirando dúvida, mas isso me ajudou demais, cara, a sentir de fato que o ministério, poxa, estava sendo algo que eu estava sendo cuidado, tinham pessoas orando por mim, sabendo como eu estava, se preocupando com como é que estava a célula, mas acho que era isso, cara. E a galera da célula chega muito junto também, com os ministérios, com o evento e tal, mas acho que seria isso de dica. Top. Eric, você serve no Ministério de Libras, né? E para você, qual a importância de uma pessoa cristã saber falar Libras? E como que isso contribui não só para o acolhimento das pessoas surdas aqui na igreja, mas também para a sociedade como um todo? Ótima pergunta. Cara, a Libras, a gente, como ouvinte, a gente está muito acostumado a ouvir todas as coisas. O surdo, a pessoa surda, ela anda na rua e não tem noção de nada, pô, não sabe de nada. Ela só precisa, para se comunicar, ela precisa de alguém que saiba a língua para poder conversar com ela. A gente aprender Libras é tão importante, não só para pregar o Evangelho, mas para se comunicar, conhecer pessoas, fazer com que elas se sintam amadas. Nós temos um Deus que ama e se importa não só com a nossa vida, mas com os surdos também. E ter essa percepção foi muito importante. Eu lembro
de todas as vezes que a gente escuta aqui na igreja. Cada um de nós somos missionários. A gente não precisa ir para a África ou ir para a Europa para pregar o evangelho. A gente pode atravessar a rua e a gente vai ter alguém ali para ouvir o evangelho. E com a Libras eu aceitei muito isso, porque eu não preciso ir para muito longe. Eu posso ir em um supermercado aqui do lado, na farmácia, tem alguém ali que pode ser o surdo. Então, precisa do evangelho. E eu lembro sempre de Mateus 28, que faz a gente cumprir o nosso mandato, né? E de pregar o evangelho a toda criatura. E pregar o evangelho para a pessoa surda é muito importante. Eu estava vendo uns dados, 1% da comunidade surda não conhece, só conhece a Jesus, perdão, só 1%. Ou seja, os surdos, eles fazem parte dos povos que não conhecem Jesus. Então a gente precisa, como cristão, entender isso, de ser chamado. Eu sei que cada um tem um chamado, mas se a gente pensasse, poxa, eu vou aprender Libras, para se um dia eu puder dizer só, Jesus te ama, já seria suficiente. Jesus morreu por você, o Senhor quer você, Ele te ama, já seria suficiente para a gente começar a evangelizar essas pessoas, começar a pregar mesmo o evangelho. Então, a acessibilidade que a gente traz aqui para a igreja, às vezes eu fico pensando, pô, a gente, às vezes não tem surdo aqui, mas a gente como ministério, a gente sempre ora nesse sentido. Pela fé, a gente já vê essa igreja cheia de surdos, para a glória de Deus. Amém. Pela fé, a gente já vê os irmãos querendo servir nesse ministério também, que é uma bênção. Amém, amém. Olha, eu quero agradecer muito vocês, que Deus continue abençoando mesmo vocês de maneira especial, usando cada um no seu ministério para a honra e glória do nome de Jesus. Eu espero que esse papo aqui tenha abençoado a vida de cada um aqui também, e incentivado mesmo cada pessoa aqui dessa igreja a servir cada vez mais e melhor ao nosso Deus, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor para todo sempre. Aleluia. Louva Jesus aí. Obrigada, gente.